salve, salve rapaziada, meninos, meninas, professor Lucas com assunto bem interessante, ondas e suas propriedades. As curiosidades sobre ondas já começam nesse primeiro slide meu. Essa foto, todo mundo conhece esse fenômeno, né, marítimo como onda, mas na realidade nós, como físicos, o classificamos como corrente marítima. É isso mesmo. Isso que você conhece como onda nada mais é do que corrente marítima. A gente vai entender melhor isso aqui. Vamos pensar o seguinte: o que é onda, então, por definição? Onda nada mais é do que aquilo que transporta energia. Então, tudo que transporta energia pode ser estudado, pode ser compreendido por uma onda. Tem as suas propriedades e comportamentos ondulatórios. Por isso que nós definimos que a energia ela pode ser transmitida de forma corpuscular, igual nós estudamos lá em mecânica, né? Leis de Newton, energia cinética virando energia potencial gravitacional e assim por diante. Ou também nós podemos estudar esse transporte de energia pelo comportamento ondulatório. O importante é lembrar que uma onda, ela transporta energia, mas ela nunca transportará matéria. Então, com essa frase verdadeira e forte, essa já é a primeira, vamos dizer assim, já é a primeira conclusão do porquê do primeiro slide está correto. Quando nós vemos essa onda não está transportando a água, ela não está transportando o surfista que a pegou? Sim. Então, se ela onda, né, entre aspas, se essa onda está transportando a matéria, eu não posso fisicamente classificá-la como onda, porque onda é o fenômeno físico de transporte de energia e não transporte de matéria. Primeiro ponto do que o nosso primeiro slide, aquele fenômeno não é onda. Bom, agora, nós podemos classificar as ondas como ondas transversais ou ondas longitudinais. Ondas transversais são aquelas ondas que possuem a vibração. Olha só, ela está vibrando verticalmente nesse exemplo aqui, ó. Perpendicular, o que é perpendicular? Formando 90 graus. Perpendicular com a propagação da sua energia, que nesse exemplo está no eixo X. E nós sabemos que o eixo Y com o eixo X formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são eixos perpendiculares. Então, se eu tenho esse estilo de onda, nós a classificamos como ondas transversais. Podemos também encontrar o transporte de energia, ou seja, podemos encontrar uma onda de forma longitudinal. O que é isso, gente? Essa forma longitudinal é o qual a vibração ela é paralela à propagação. Observem que esse êmbolo está vibrando, olha aqui em vermelhinho, ele está vibrando na horizontal. E as moléculas estão transportando essa energia também na horizontal. Então, se eu tenho a vibração paralela à propagação, eu tenho o que eu chamo de ondas longitudinais. Tá? Exemplos clássicos de ondas transversais: um pulso em uma corda, as ondas eletromagnéticas, dentre elas ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Exemplos clássicos de ondas transversais. Exemplos clássicos de ondas longitudinais: o som
é isso mesmo, você me ouvindo aí, você está me ouvindo através das vibrações longitudinais das moléculas de ar que constituem o ambiente que você se encontra, tá? Bom, tendo esse conceito em mente, entre ondas longitudinais e ondas transversais, a gente também pode classificá-las seguindo a sua natureza, ou seja, a onda ela pode ter uma natureza mecânica ou ela pode ter uma natureza eletromagnética. O que é um, o que é o outro? Uma onda mecânica é uma onda, ou seja, é um transporte de energia que necessita de um meio para se propagar. Exemplos clássicos, tá bom? Onda do mar, não essa onda que está quebrando, mas aquela onda que só levanta e desce o barquinho. Ondas sonoras e pulsos em cordas. O legal é que quando eu estou falando de ondas mecânicas, a gente sempre pensa em meios materiais, né? Sólido, líquido e gasoso. E é importante lembrar que essas ondas mecânicas, elas como necessitam de um meio para se propagar, quanto mais denso esse meio, mais fácil de propagar a sua energia. Isso significa o que para a gente? Isso significa que em um meio sólido é mais fácil de propagar ondas mecânicas do que, por exemplo, em um meio líquido. Na prática, eu quero dizer que o som, um exemplo clássico de onda mecânica, o som se propaga melhor nos meios sólidos do que nos meios gasosos. Então, se eu fosse colocar, por exemplo, em ordem crescente de velocidade de propagação, tá bom? Pode ser também de índice de transmissão. A velocidade do som no sólido é bem maior do que a velocidade do som no líquido, que é maior do que a velocidade no som em um determinado gás. Eu coloquei o som como exemplo, porque a maioria dos exercícios trazem o som como exemplo clássico de onda mecânica. Mas pode ser qualquer tipo de outra onda mecânica, um pulso ultrassônico, entre outros exemplos que eu poderia citar aqui. Bom, além das ondas mecânicas, nós podemos classificá-las segundo a sua natureza como onda eletromagnética. Onda eletromagnética, por definição, é aquela onda, meninos e meninas, que ela possui um campo elétrico perpendicular a um campo magnético, tá bom? E ortogonal ao mesmo tempo à sua velocidade de transmissão. Então é como se o meu eixo Y existisse o campo elétrico, no meu eixo Z propagasse o meu campo magnético, tá vendo? 90 graus. E no meu eixo X é a propagação da sua própria velocidade. Então, se eu tenho uma onda com essas características, eu posso classificá-la como uma onda, tá? Como um transporte de energia eletromagnético. E o interessante é que uma onda eletromagnética, por conta dessas características, ela não necessita de um meio para se propagar. Moral da história, ela pode se propagar tanto em meios sólidos, líquidos e gasosos, como também na ausência desse meio, ou seja, ela pode se propagar no vácuo. Então a onda eletromagnética é o único tipo de onda que pode existir no espaço, que pode existir no vácuo, tá? Dentre exemplos clássicos de onda eletromagnética, nós encontramos quem? Em ordem crescente de energia, seria ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, raios X e raios gama. Temos também os raios cósmicos, mas a gente não vai colocar em questão aqui. A característica importante de quando eu classifico onda eletromagnética é que, segundo Albert Einstein, essa onda eletromagnética viajando no espaço, ou seja, viajando no vácuo,
possui a máxima velocidade permitida no universo, que segundo os cálculos vale aproximadamente 3 vezes 10 a oitava. Veja bem, então qualquer onda eletromagnética que viaja no vácuo possui uma velocidade constante de propagação. E essa velocidade constante de propagação vale 3 vezes 10 a oitava. Por isso o Czinho dessa velocidade, tá? Esse Czinho vem porque a velocidade é constante. Ela é 3 vezes 10 a oitava e ela é a máxima possível no universo, tá bom? Ao entrar na atmosfera, ela diminui um pouco, porque ela mudou de meio, ela sofre refração. Ao entrar na água, ela diminui a velocidade mais ainda, porque ela sofreu uma outra refração, ela mudou de meio. Quando eu falo de refração, pode ser qualquer onda, tá bom? Tanto de natureza mecânica, como também de natureza eletromagnética. Bom, eu falei que eu posso encontrar toda a onda do espectro eletromagnético, né, como onda eletromagnética. Qual é esse espectro eletromagnético? É o espectro que ela classifica em ordem crescente de energia, classifica em função da frequência. Olha só o que eu estou falando. Quando eu falo de onda eletromagnética, eu sempre tenho que lembrar que energia ela é proporcional à frequência. Segundo Max Planck, né, o pai da mecânica quântica, ele encontrou que a energia de um sistema é proporcional à sua frequência, ou seja, E é igual a H vezes F, onde H é minha constante de Planck e F é a minha frequência. O que a gente tem que lembrar quando aplico isso a ondas é que a energia é uma grandeza diretamente proporcional à frequência. Então, se eu fizesse uma escala de frequência de ondas eletromagnéticas, eu poderia chamar essa escala de frequência crescente de ondas eletromagnéticas como espectro eletromagnético. Então, observe essa figura que eu coloquei. Essa figura que eu coloquei, na realidade, é o espectro de ondas eletromagnéticas que está medindo a minha energia e ou frequência dessa onda. Ondas de baixa frequência, ondas de baixa energia, nós classificamos como ondas de rádio. Em ordem crescente, nós temos micro-ondas, infravermelho, luz visível. Dentro dessa luz visível, nós aprendemos lá em óptica que nós temos o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Por isso que acima da energia do violeta, nós encontramos o ultravioleta. E abaixo da energia do vermelho, nós encontramos o infravermelho. Então, após o violeta, ondas mais energéticas, ondas com maior frequência do que o violeta, são os raios X, esses mesmos que vocês tiram lá no hospital, tá bom? São ondas de altíssima energia. Acima dos raios X, nós encontramos raios gamas, isso mesmo, raios de natureza nuclear, raios da bomba atômica, raios da bomba nuclear. O interessante é que todo esse espectro eletromagnético tem uma segunda classificação, uma segunda divisão em relação à sua ionização. Se eu tenho ondas de ultravioleta, raios X ou raios gama, nós o classificamos como ondas ionizantes, ou seja, ondas de altíssima energia, ondas que podem formar um par de íons, ou seja, ondas de alta dosagem, ondas que fazem mal ao sistema biológico. Todas as outras ondas, vou repetir, todas as outras ondas eletromagnéticas, seja ela ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, são ondas não ionizantes. Ondas não ionizantes são ondas não prejudiciais a sistemas biológicos. Então tomem cuidado com aquilo que você ouve no dia a dia. Micro-ondas dá câncer.
Pelo amor de Deus, isso não é provado. E cientificamente falando, fisicamente falando, ela é uma onda não ionizante. E por ser não ionizante, ela não forma par de íons. Não formando par de íons, ela não pode gerar um código genético diferente. Ela não vira uma célula tumoral. Ela não pode transformar uma célula em uma célula tumoral, ou seja, ela não dá câncer. A mesma coisa acontece com ondas de rádio. Ondas de rádio são ondas de baixa energia, baixa frequência, ondas não ionizantes. Ondas não ionizantes, assim como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e a luz visível, vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil, violeta, não tem energia, não tem frequência suficiente para quebrar os alelos do DNA da célula. Não tendo energia suficiente para essa quebra, não existe a possibilidade de uma nova recombinação celular, ou seja, não existe a possibilidade de gerar células tumorais que podem virar um câncer. Ou seja, essas células não fazem mal ao ser humano, essas energias. Ao contrário do ultravioleta, dos raios X e dos raios gama, que são altamente cancerígenas, vamos dizer assim. Então, tem altas energias, altas frequências, altas possibilidades de gerarem células tumorais, tá? Bom, agora, eu posso medir tudo isso que eu acabei de falar para vocês? Posso. O que eu posso medir quando eu falo de ondas? Uma onda, independente se eu estou estudando ela transversalmente ou longitudinalmente, ela possui algumas características físicas, algumas características visuais. Quais são essas características que eu consigo medir? Eu consigo medir a sua amplitude. Olha só, o que é a amplitude de uma onda? A amplitude está associada à intensidade da onda. Ou seja, é o tanto que a onda sobe ou o tanto que a onda desce a partir do seu centro. Então, essa seria a amplitude da onda. Como também eu posso medir essa amplitude aqui, ó. Essa é a amplitude, essa é a amplitude. No exemplo que eu coloquei, a amplitude se dá por um quadrado, né? Por um lado. Lembrando que a amplitude é sempre medida em relação ao centro da onda. Quem que é o centro da onda? Esse eixo no qual divide a onda pela metade, ou seja, o seu eixo de equilíbrio. A partir desse eixo, nós conseguimos medir a sua amplitude, que está na vertical, tá? Bom, no caso de ondas transversais. A mesma analogia pode ser feita em função das ondas longitudinais. Bom, além da amplitude, nós podemos também encontrar o que nós chamamos de comprimento de onda lambda. O comprimento de onda é a distância que a onda percorreu horizontalmente até completar um ciclo, ou seja, até completar uma volta. Como assim, professor? Explica melhor isso. Veja bem. Aqui, considerando esse ponto como início da formação da onda, a onda, uma oscilação completa acaba nessa região. Então, essa distância horizontal nós chamamos de um comprimento de onda. Na prática, nós podemos definir então um comprimento de onda como sendo a distância entre dois picos ou duas cristas, como pode aparecer também. Cristas são pontos máximos de amplitude. Ou como também a distância entre dois vales, que são os pontos mínimos de amplitude. A distância entre dois picos ou dois vales representam para a gente o que nós definimos como sendo um comprimento de onda. Então, o que nós, como seres humanos, conseguimos enxergar em uma onda? Nós conseguimos enxergar
amplitude vertical e comprimento de onda, que seria no eixo horizontal, no exemplo que eu coloquei de ondas transversais. Bom, porém, se fosse possível enxergar o tempo, mas não é, eu poderia também encontrar o que nós chamamos de período. Então, se no lugar do eixo X aqui, ó, no lugar do eixo horizontal, se no lugar de metros estivesse o tempo, a distância entre dois picos ou a distância entre dois vales, a distância horizontal de uma volta, ela também pode ser considerada como período, ou seja, o tempo de uma volta inteira. Essas definições de comprimento de onda lambda, período ou amplitude A, foram trabalhadas nesse caso com ondas transversais. Mas as mesmas características nós podemos encontrar nessas ondas longitudinais aqui embaixo. Observem só, esses pontos mais densos são as cristas. Olha só, crista, 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 crista. Onda transversal, onda longitudinal. Vale, vale. Vale, vale. E assim por diante. Crista, vale, crista, vale, crista. Nós sabemos que a distância entre duas cristas, se for uma medida espacial, vai me fornecer o lambda. Se for uma medida temporal, irá me fornecer o período dessa onda. E a densidade de distribuição de massa, ou seja, a quantidade de pontinhos presentes nas cristas aqui, ó, representam a amplitude da onda, ou seja, nesse caso, apresentam a amplitude dessa onda longitudinal. Tá bom? Agora, como que tudo isso pode ser relacionado? É só você pensar, conforme aqui no cantinho superior direito, que uma onda é o transporte de energia. A gente consegue observar que essa onda, ela está subindo com a bolinha e descendo com a bolinha, ou seja, ela ganha e perde energia, ela não é transportada. E ao ganhar e perder energia, nós podemos observar que esse aqui é um movimento cíclico, um movimento que sempre volta ao ponto inicial. Ou seja, uma onda também pode ser estudado como se fosse um comportamento oscilatório. Então, considerando aqui, ó, que o período é o tempo de uma volta, o tempo de um ciclo, e frequência é a quantidade de ciclos que eu realizo em um determinado intervalo de tempo, ao pensarmos em uma volta, ao pensarmos em um ciclo completo, nós temos que, por definição, que frequência, como sendo o número de ciclos por unidade de tempo, nós temos que frequência pode ser dada pelo inverso do período, ou, matematicamente dizendo, trocando aqui, nós temos que o período é o inverso da frequência. Lembra que lá, quando eu falei de ondas eletromagnéticas, eu defini a frequência dessa onda? Então, como que eu posso calcular a frequência da onda? Veja bem. Frequência não é algo visível, frequência é algo calculável. Ao contrário do lambda e do período. Eu calculo frequência como se fosse o inverso do período. Calculo frequência como se fosse um número de ciclos em um determinado intervalo de tempo. Então, definido tudo isso, nós temos o seguinte, que velocidade por definição nada mais é do que o espaço percorrido por alguma coisa em um determinado intervalo de tempo. Logo, se essa alguma coisa fosse a minha onda, a gente pode pensar o seguinte, pensa numa volta completa. O espaço percorrido em uma volta completa nada mais é que o comprimento de onda dela, distância entre dois picos.
O tempo gasto em uma volta completa é o meu período. Então nós temos que velocidade é igual, em uma onda, é igual a lambda sobre o período. Mas nós sabemos que o período é o inverso da frequência. Olha só, eu posso escrever V como se fosse lambda vezes 1 sobre T, é a mesma coisa. E 1 sobre T, quem que é? A frequência. Certo ou não? Moral da história, nós sabemos que quando eu estou trabalhando com uma onda, a velocidade de propagação da sua energia pode ser dada pela relação ΔS, ΔT, ou lambda sobre T, onde lambda é o comprimento de onda e T é o período, ou V igual a lambda F. Essa função V igual a lambda F também é conhecida como equação fundamental da ondulatória. Bom, é isso. Quando eu falo de onda, os seus princípios básicos é toda essa ideia que nós devemos ter em mente. Valeu, um grande abraço, até!